Acabou de sair o trailer de Star Wars Maul Shadow Lord, a nova série animada de Star Wars que vai chegar dia 6 de abril no Disney Plus. Pois é, acabamos de ter o primeiro trailer e também o pôster oficial da série. Então vem comigo porque a gente vai fazer uma reação do trailer e depois eu vou fazer uma análise completa pra gente falar tudo sobre essa série que chega logo menos, hein? Eu ainda não assisti, ó, são 2 da tarde, ainda não assisti o trailer. Isso aqui vai ser praticamente ao vivo. Então vamos aqui direto, o canal de Star Wars já tá aqui. Times have changed. I will show you the galaxy for what it truly is. See things from a new perspective. A voz do Sam Witwer. Is this what our future holds? Always running. Uma Twi'lek Jedi. Look more closely. What are we dealing with? Good question. And I offer you an opportunity. Boa, abriu, vamos! Oh yeah! Maul. Tá bonito, hein? We have Olha! all been made to suffer. We survive, but do not live. The Emperor. Oh, Marok! Chains can be broken. Hang on! And empires can be Nossa! Bonito. Gostei, gostei desse Disney Plus aqui em vermelho, ficou bonito também. Caraca, baita trailer, velho, baita trailer. A gente tava bem ansioso aí pra essa série, que vai, pelo visto, ter essa mesma pegada de Clone Wars e também o visual de Bad Batch, algo mais diferente do que a gente viu em Rebels. Mas vamos lá, gente, vamos lá, porque assim, deve ter muita gente que caiu de paraquedas, que não sabia nem que o Darth Maul tava vivo, né? Gente aí que só assistiu os filmes, possivelmente pode ficar confuso com isso aqui, né? De estar vendo o Darth Maul e falar, pô, mas esse cara não tinha morrido no episódio 1? Então, rapidinho, só dar uma contextualizada. O Darth Maul ele apareceu lá em 1999, no episódio 1. Pegou os fãs de surpresa, foi um dos personagens mais populares, muito por causa do seu visual. Mas é um caso ali parecido com o Boba Fett no Império Contra-Ataca, onde ele aparece pouco, poucas falas, mas com um visual muito marcante. No filme, no episódio 1, ele acaba sendo morto pelo Obi-Wan no final, e ali seria o fim dele. Dito isso, o próprio George Lucas e o Dave Filoni, né, reviveram ele em Clone Wars de 2008, e ele acabou se tornando um dos vilões mais interessantes aí de toda a saga, tendo uma baita história não só em Clone Wars, como também em Rebels e em mais outras coisas aí, como HQs, jogos e tal. Então esse daqui é um dos personagens mais populares e interessantes aí que a gente tem de Star Wars. Dito isso, quando vai se passar essa série aqui? Como vocês puderam ver no trailer, essa série ela vai se passar nos primeiros anos do reinado do Império, ou seja, um ano após as Guerras Clônicas acabarem, a gente tem ali a Ordem 66 e o Palpatine dá o golpe para se tornar um imperador de um império, né? Ele destitui a República e cria o Império. O que casa muito também com o começo de The Bad Batch, né? Que pega essa transição da Ordem 66 para o Império, ou seja, a série, ela vai se passar mais ou menos ali 18 anos ABY. O que é ABY? Antes da Batalha de Yavin. Batalha de Yavin, que é aquele marco zero do universo de Star Wars, também conhecido como a Batalha do Final de Uma Nova Esperança. Então a gente ainda está quase 20 anos da trilogia clássica. E aqui a gente vai ver o que aconteceu com o Maul depois da queda ali, do declínio, né, da Aurora Escarlate, que ele acabou formando esse grupo, esse sindicato do crime. E a gente vai ver agora como que ele vai se reerguer até os eventos de Solo, uma história Star Wars. Então essa série aqui, se você for colocar ali na linha do tempo em relação aos filmes, ele fica entre o episódio 3 e Solo, uma história Star Wars. Se a gente for pegar séries e filmes, ela fica entre a 7ª temporada de Clone Wars e The Bad Batch
Batch até Rebels e Solo. Então é nessa meiuca aí que vai se passar essa série. A gente ainda não tem muitos detalhes sobre a trama. O que eu achei foi só a sinopse no site oficial de Star Wars e também na IMDb, que é a seguinte: após as Guerras Clônicas, Maul planeja reconstruir seu sindicato do crime em um planeta intocado pelo Império. Então, esse planeta intocado pelo Império, como a gente pode ver no trailer, vai ser Coruscant. O que me leva a acreditar que a gente vai passar a temporada inteira em Coruscant, nos níveis baixos da cidade, nos melindros aí desse planeta que é um dos meus favoritos. Outra coisa só que eu preciso falar é que essa série vai ter como diretor supervisor o Brad Rau. Para quem gosta das animações, acompanha aqui o canal, lembra desse nome de The Bad Batch, das 3 temporadas. Então a gente pode esperar uma série mais adulta, assim, uma série mais séria, né? A gente teve Clone Wars, que tem episódios mais leves, a 7ª temporada já é bem mais adulta, mais séria, e The Bad Batch a gente tem 3 temporadas que são sensacionais, que casam muito com isso daqui. Então se você quer aproveitar bastante Maul, Shadow Lord, cara, maratona aí The Clone Wars, assista as 3 temporadas de The Bad Batch e aí você tá pronto para poder degustar Maul, que vai ser em abril. Então tem tempo, dá para você maratonar e depois que acabar Maul, vai assistir Star Wars Rebels, que tem ali o desfecho desse personagem. Bom, dito isso, acho que a gente pode começar aqui então a nossa análise desse trailer. Isso aqui tá com uma cara de ser um heist, um roubo. Pelo que a gente viu no trailer, dá flashes de alguns personagens novos. Então eu não ficaria surpreso se a gente visse aqui nessa temporada, nessa série, algum tipo de heist, de roubo de alguma coisa. Então o Maul indo atrás de indivíduos com características específicas para um trabalho desse, para roubar algo em algum lugar muito bem vigiado em Coruscant. É uma coisa que a gente já viu várias vezes em Star Wars, em várias outras coisas, e eu tô com essa vibe de que isso daqui possa ser uma missão para roubar algo de valor ali para essa nova missão do Maul. E aqui tá mostrando isso, né? Esse submundo de Coruscant, os níveis baixos ali da cidade. Para quem não sabe, Coruscant é uma cidade tão grande que a superfície do planeta você não consegue mais ver, porque foi criando cidade em cima de cidade, em cima de cidade. Então agora as superfícies são ali onde a gente vê o Templo Jedi e tal. Só que para baixo tem andares e andares de cidade que ficam ali sem ver a luz do sol. E é ali que se prolifera muito mafiosos e gangues do crime, sindicatos. E é mais ou menos aqui que a gente vai ficar operando nessa série. E aqui eu pausei o frame e a gente consegue ver um mafioso da espécie Gran, que parece assim uma vaca com 3 olhos. É bem interessante essa espécie. Essa estética samurai, essa estética, né, do pessoal ajoelhado, colocando o chazinho ali. É uma coisa que a gente já viu muito também quando o Kanan Jarrus e a Sabine cortam suas tranças. Então é legal a gente ver que essas referências visuais estão voltando aqui para a série também. Aqui um pouquinho dos Pikes, né, que era um outro sindicato muito grande dentro de Star Wars e que frequentemente tinham problemas ali com a Aurora Escarlate. Aqui a gente vê as primeiras versões ali, né, a transição entre os Clone Troopers e os Stormtroopers imperiais. A gente viu muito disso em Rebels, né? Então essa transição entre o capacete que a gente conhece dos Stormtroopers e o capacete antigo ali da segunda face dos clones é justamente essa versão aqui, provavelmente uma guarda de Coruscant ou alguma coisa imperial. E aqui a gente vê essa personagem, que é uma espécie da Hera, uma das espécies mais famosas aí de Star Wars, e pelo visto ela é uma Jedi, né? Visto o seu sabre azul aqui, ela tem a pele rosa. Mais pra frente a gente vai ver o que eu acho que é uma outra Twi'lek que tem a pele mais avermelhada, mais alaranjada. Eu estou suspeitando que elas possam ser irmãs. Isso é outra coisa que Star Wars sempre faz, né? Pegar irmão e irmã e colocar um do lado sombrio, outro do lado da luz e ter esse contraste e esse conflito entre eles. Eu digo isso assim como uma base de especulação só de ver o trailer. Mas pelo visto a gente vai ter esse núcleo aqui que, ao que parece ser uma Padawan, um mestre e mais alguém ali. E agora a gente tem que lembrar qual que é o contexto da galáxia nesse momento. A gente já teve a Ordem 66, então todo Jedi, todo Padawan, todo mestre está sendo caçado efetivamente pelo Império. Mais pra frente vão ter os Inquisidores, a gente viu até o Marrok aqui, vai ter o Darth Vader,
Então, ser um Jedi nessa época da galáxia é realmente algo muito difícil. E pelo visto aqui eles estão bem no olho do furacão, que é Coruscant. Então eu não me surpreenderia se a gente tivesse esse núcleo deles tentando escapar de Coruscant ou encontrar a suposta outra irmã Twi'lek, e a gente ter um núcleo do Darth Maul com uma irmã, e esse núcleo mais Jedi, mais do lado da luz, como um contraponto aí na temporada. É o que ela fala, a gente tá sempre correndo, sempre fugindo. Aqui a gente vê que o próprio Darth Maul também é procurado, porque se você for lembrar, beleza, ele era o aprendiz do Palpatine. Mas depois, em Clone Wars, o Palpatine, depois que descobrir que o Darth Maul tá vivo, luta contra o Darth Maul e contra o Savage Opress, né, que é o irmão do Darth Maul. Então ele já não é mais visto como o aprendiz do Palpatine. O Palpatine quer mesmo a cabeça, o extermínio do Darth Maul. E aqui esse personagem que a gente tá vendo, pode ser que ele funcione como um antagonista ao Maul, né? Alguém que está caçando o Maul para coletar essa recompensa, ou alguém que está amando do próprio imperador, alguém que vai oferecer então esse perigo constante para o Maul, que queira ou não vai ser o nosso protagonista, né? Essa série aqui vai ser uma série muito mais de um anti-herói do que qualquer outra coisa. 6 de abril, então logo menos a gente vai ter a estreia. Pelo que eu entendi, vão ser uma estreia dupla, né? De 2 episódios e o resto vai ser semanal. Eu ainda não sei quantos episódios vão ser o certo, vamos ver se fala aqui no trailer. Mas de qualquer jeito, eu não ficaria surpreso também se Maul começasse no dia 6 de abril e fosse até maio, pelo menos até 4 de maio, ou até o lançamento de Mando e Grogu, que é dia 21, para manter a galera já aquecida aí, interessada em Star Wars, pro retorno de Star Wars nos cinemas, que vai ser The Mandalorian e Grogu. Meu, essa cena aqui tá um arrasto. Isso aqui já foi meio que vazado na Celebration, mas veio sem HD, e o Maul provavelmente vai ser a primeira aparição dele, né? E ter ele fazendo a mesma coisa que ele fez lá atrás, em 99, que é abrir um sabre e depois abrir o segundo, que foi um negócio que, cara, nem tinha internet direito, mas quebrou a internet. Então é legal ver isso sendo referenciado aqui, e a ação dessa série tá me parecendo que vai ser muito boa. Essa não me parece ser... É que assim, a iluminação dessa cena tá toda vermelha, então pode ser que a cor da pele dela esteja vermelha aqui por causa da iluminação, e seja aquela Jedi que a gente viu no começo. Mas a entonação da voz dela, o jeito que ela tá falando, me passou como se fosse uma nova personagem. Não sei se vocês concordam ou discordam, me manda aí nos comentários. E é alguém que reconhece o Maul. O que poderia levar a essa Twi'lek conhecer o Maul? Entendeu? Porque o Maul, ele nunca foi um Jedi, ele era ele desde criança foi pego ali pelo Palpatine, foi treinado por ele, um treinamento horrível e tal, e ele sempre ficou meio como o aprendiz do Palpatine, o aprendiz oculto. E depois, claro, ele teve a vida dele, que a gente viu em The Clone Wars, com o Aurora Escarlate, tudo que ele tentou fazer ali em Mandalore e tal. Agora eu fico pensando, como que essa garota se encaixa na equação? Como que ela conhece ele? Será que ela conhece só a lenda do Darth Maul, ou ela conhece ele pessoalmente? E claro, né, não podemos deixar de falar que muito se especula que essa daqui seria uma versão canônica da Darth Talon, né, que é uma personagem muito famosa, muito querida lá do Legends, e que seria a aprendiz do Darth Maul nas sequels do George Lucas. Pois é, deixa eu te explicar isso um minutinho aqui, que assim, o George Lucas, ele, antes de vender Star Wars para Disney, ele tinha um tratamento do roteiro de como seria a ideia dele para os episódios 7, 8 e 9. Então a história do George Lucas ia começar alguns anos depois de Retorno de Jedi, focando no vácuo de poder e nos remanescentes imperiais. E é algo que a gente vai ver agora em The Mandalorian, né? Esse vácuo do poder do Império sendo deixado e os remanescentes imperiais tentando fazer alguma coisa, o que mais pra frente vai ser a Primeira Ordem. Aqui a gente ia ver o retorno do Darth Maul, ou seja, o George Lucas queria que o Darth Maul voltasse para os cinemas para ser o grande vilão e ia liderar uma rede do crime com a sua aprendiz, Darth Talon, que seria uma nova espécie de Darth Vader ali, né? Então é muito legal ver que essa possibilidade pode aparecer aqui. Claro que aí o George Lucas ia pensar em outras coisas mais cósmicas, como os Wills e tal, e a trilogia ia acabar com o Luke
restituindo a Ordem Jedi e a Leia se tornando uma Chanceler Suprema. E a Darth Talon, que a gente viu já no Legends, ela é uma personagem muito legal também. Ela foi uma guerreira Sith, né, como eu comentei, ela tinha um visual muito impactante, né, que é uma Twi'lek vermelha com várias tatuagens no corpo, lembrando muito os padrões que o Darth Maul tem, e que ela ficou muito conhecida por servir o Darth Krayt, que foi o grande vilão aí dessa fase de Star Wars Legacy e dos Legends, né, naquela época, e ela acabou sendo um contraponto ali pro Cade Skywalker, que é tido como o último Skywalker. A gente já fez vídeo aqui no canal. Então, voltando aqui a essa suposta Darth Talon, a gente vê que é uma personagem que tem muito potencial, e se eles estão trazendo ela aqui, realmente é uma maneira de adaptar isso, eu acho que seria bacana. Claro, não vai ser igual a gente já teve no Legends. Cara, olha que bonito isso aqui. Tá ficando muito bonita essa série. Muito linda. Meu, aqui parece a Sabine, cara. Esse cabelinho aqui, essa roupinha. Não sei, me passou uma vibe de Sabine ali. Parece que eles estão até aqui naquele covil de Dathomir. Não sei, posso estar viajando. É o capacete também, tá difícil aqui de enxergar. Ó, aqui, eu não sei se é a mesma, cara. Não sei. Essa luz vermelha em cima dela tá me deixando, olha, mais sensitivos na força. Darth Maul numa cena de corredor aí mandando ver. Que isso? É outra? É uma outra Zabrak ali, hein? Aqui é uma Mandaloriana. É a Sabine, gente. O que eu tô vendo aqui, ó, é uma Mandaloriana. Tem ali o seu negocinho de lança-fogo. E tem uns padrões aqui na armadura. Será que daria pra encaixar isso aqui? Eu não sei não, porque eu acho que isso aqui seria antes do que a gente viu em Rebels. Aqui, né, os Inquisidores que a gente viu lá na série Tales of the Jedi, né? Aquele Inquisidor que parece um pássaro, né? Ele que lutou com a Ahsoka em Histórias do Jedi. A gente sabe que a Ahsoka derrota ele. E o Marrok, que a gente também viu sendo introduzido ali na série da Ahsoka e depois em Histórias do Submundo também, que está de volta aqui e vão enfrentar. Então tem os Inquisidores estão atrás dos Jedi e também do Darth Maul. Aqui o Marrok, né, que a gente já sabe que ele é apenas uma fumacinha. Isso aqui parece uma prisão, cara. Uma fortaleza. Ó, agora que ela falou, parece... Eu não sei, eu tô com a sensação que são duas personagens e pode não ser. Gente, eu tô viajando, me digam aí nos comentários. Não, isso aqui foi muito massa, velho. O cara soltando ali o sabre, cortando 3 Stormtrooper. Meu, eu tô muito ansioso pra ver isso. Lindo, hein? Lindo, lindo demais, cara. Tô ansioso. Gente, esse ano aqui de 2026 vai ser um ano muito importante pra Star Wars. Star Wars vai voltar ao cinema, gente. Vai voltar ao cinema. Então tô muito ansioso e espero que vocês estejam também. Então vocês já sabem, a gente tem um encontro marcado aqui no canal do Mando pra falar de Maul Shadow Lord. Então se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. A gente tá planejando fazer uma cobertura aqui da série. Não sei se de uma forma falar de tudo quando acabar ou fazer semana a semana. Comentem aí o que vocês preferem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e o hype aí pra ajudar a gente. Muito obrigado, vejo vocês na próxima e this is the way.